A gente teve a coletiva agora há pouco do Butantan e também aqui em Rio Preto da FAMERP, com o pesquisador, o virologista Maurício Lacerda Nogueira. O Matheus Camargo está ao vivo aqui comigo no estúdio, vai falar um pouquinho com a gente sobre a coletiva do Dr. Maurício, mas também sobre isso a gente está com a doutora em virologia farmacêutica Carolina Paca, ela que é professora do curso de medicina da FACERES, está aqui com a gente também. Doutora, tudo bem? Me ouve bem? Sim, tudo bem, e você, Rodrigo? É Alexandre, Alexandre, doutora. Alexandre, desculpa. Eu sei que a senhora esteve na CBN de manhã, acho que por isso confundiu. É, Rodrigo. Vou pedir só para a senhora virar o telefone, que a senhora está deitada aqui na nossa tela. Aí, só um minuto. Vamos lá. Que aí eu tenho que mudar tudo aqui. Acho que enquanto a doutora vai ajeitando aí, até ela está já ouvindo a gente, pedir para o Matheus fazer um resumo para a gente, Matheus, do que foi a coletiva do Dr. Maurício, até para a gente já repercutir com a doutora Carol aqui, Matheus. É isso mesmo, acabei de chegar, a coletiva realizada lá no anfiteatro da FAMEP, foi capitaneada pelo Dr. Maurício Lacerda Nogueira, que é o médico-chefe do laboratório de virologia lá da FAMEP. Ele comanda os estudos da Faculdade de Medicina em torno da Coronavac. Participou também dessa coletiva a Eliane Fávaro, que é a coordenadora de testes da vacina. Os dois, na verdade, foi a versão regional do pronunciamento feito horas antes, minutos antes do governo do estado, Alexandre. O mais curioso, a gente não tem dados específicos de Rio Preto, estratificados em Rio Preto. O que foi divulgado agora, que foram 600 voluntários aqui em São José do Rio Preto que participaram desse período de testes que está acontecendo desde agosto do ano passado. São 12.500 voluntários no Brasil, em Rio Preto 600 voluntários, 300 receberam a vacina, 300 receberam o chamado placebo e não há estratificação local disponível ainda com relação a dados locais. Mas é interessante notar, Alexandre, alguns dados, enquanto a doutora se prepara lá. E a gente está vendo aí as imagens. Está vendo as imagens, Maurício, exatamente, né? São as imagens da... o doutor lembrou algumas coisas bastante interessantes. As reações, apenas 0,3% dos vacinados tiveram reações alérgicas. E, por outro lado, 0,2% dos que receberam placebos tiveram reações alérgicas. Então, são números bastante similares, que mostra realmente que são, às vezes, reações até mesmo induzidas por participar. Psicológico, né? Claro, apesar de se manifestar de forma física. Outros dados interessantes é que 24,7% dos vacinados tiveram dor de cabeça e 24,6% dos que receberam placebo também tiveram dor de cabeça. Então, com relação aos efeitos, às reações adversas específicas da Coronavac, não há praticamente nenhum relato de algo muito dramático ou algo muito prejudicial à saúde. Muito bom. E o pessoal quer saber, né? Passar os dados para você discutir depois com a doutora, Alexandre. De fato, a vacina ela tem eficácia de 50,38% contra a Covid-19, mas nos casos super leves. Porque a gente pode até explicar um pouco melhor isso. São 50,38% de forma global. E segue aqueles mesmos valores que já haviam sido... né? Isso, 77,93%, 78% nos casos leves e 100% nos casos mais graves ou até que necessitam internação. E morte, né? Que é o mais importante. Exatamente. De uma forma geral, para o pessoal de casa entender, Alexandre, a gente tem 10 graus com relação ao estudo da vacina. O grau 0 são os assintomáticos. Pessoas que realmente não tiveram nenhum tipo de sintoma. O grau 1, ele apresentou apenas um leve sintoma, é quase um assintomático, uma pequena febre, uma fadiga, um mal-estar. E o grau 2 é febre mais algum outro sintoma. Nesses casos, é 50%
de eficácia. Então, se 10 pessoas forem vacinadas, 5 delas podem ter algum mal-estar, alguma febre, alguma fadiga. Mas agora, isso cai, desses 50%, Alexandre, 77% precisam talvez tomar algum medicamento. Agora, de internação e de morte, de óbito, 100%, Zero, né? 0%. Legal, Matheus, muito bom isso. O mais importante é a morte, Sim, né? As pessoas exatamente. não morrerem e não irem para UTI, e isso é o que realmente importa. Bom, vamos dar a palavra aí para a doutora Carolina Paca, ela que, repito, é doutora em virologia, professora da Faceres, e vai bater um papo, tirar algumas dúvidas, inclusive. Eu fiz uma varredura na internet aí, nas redes sociais, e peguei também as principais dúvidas. Mas antes, vamos deixar a doutora falar um pouquinho o que ela achou desse anúncio feito pelo Butantan e também pela FAMERP, se ela acompanhou. O que achou desses dados, doutora? Vamos lá? Esses dados são super bons, são super promissores. Qualquer vacina que tenha eficácia global de mais de 50%, 50% ou mais, é bastante animador. Acontece que a vacina, para que a gente toma vacina? Para a gente não ficar doente, para a gente estimular o nosso sistema imunológico a aprender a combater uma doença, né? A combater um vírus, no caso, a gente está falando do vírus. Nesse caso da Coronavac, a eficácia global dela, que hoje saiu